A Casa de Bonecas é um arco que está nas edições da revista Sandman, entre o número 10 e o número 16. Elas compôs essas 6, 7 edições, né? A ideia do Neil Gaiman, no começo, era contar a história de uma jovem mulher e as tensões entre os seus sonhos e a vida desperta. Contar a história de uma busca que tentava salvar uma terra que estava condenada à destruição. Só que daí ele leu um livro do Jonathan Carroll chamado Bones of the Moon, que tinha uma história que era muito parecida, e ele se sentiu desconfortável de escrever essa história e imaginando que o pessoal ia chegar lá na frente e falar: "Ah, você copiou do Jonathan". E o que aconteceu? Que ele descartou o roteiro. Só que você está produzindo quadrinhos para a indústria americana. Você tem que produzir uma edição mensal. Você tem prazo. Não me interessa as tuas intenções, não te interessa as tuas aspirações a fazer arte. Você tem que entregar a história para ela ser feita. E a maior parte do pessoal faz isso, entrega a história e dane-se. Só que o cara tinha ambições. Além de satisfazer essa questão dos quadrinhos, né, da indústria, dos prazos, ele tinha uma ambição. Ele queria fazer uma história que fosse memorável. Ele estava todo empolgado com aquela história da mulher, dos seus sonhos, da terra que ia morrer, dessa busca, e no fim teve que descartar. Aí o que foi que ele fez? Ele inventou Rose Walker. E a gente não sabe muito bem, na verdade, na história, o que a Rose faz da vida. A gente só sabe que ela mora numa casa separada da mãe. E a gente sabe disso porque em algum momento da história fica claro que a mãe dela telefonou para ela avisando: "Olha, eu recebi uma carta. Essa carta tem dinheiro e passagens pra gente ir pra Inglaterra. Tem uma pessoa que está pagando pra gente viajar pro velho continente. E ela não tá falando por que ela quer que a gente vá pro velho continente. Você quer ir comigo pra ver qual é?" E perceba que esse é um convite meio suspeito, para dizer o mínimo, assim. Só que as duas vão. Elas embarcam no avião dos Estados Unidos e desembarcam na Inglaterra e vão tentar descobrir quem que é esse benfeitor misterioso. E descobrem que, na verdade, esse benfeitor misterioso era uma benfeitora, uma velhinha bem idosa, que chama elas para contar: "Oi, Miranda, eu sou sua mãe. Rosie, eu sou sua avó." E daí a casa da Rose cai, né? Porque, tipo, imagine você descobrir, né, que a história que você imaginava da sua família era outra. A Miranda, principalmente, né? Ela acreditava que a mãe dela era outra pessoa, que já tinha morrido e tal, e não, ela descobre que a mãe dela era aquela senhora idosa que chamou elas. E chamou desse jeito porque teve medo de que elas não respondessem se ela tivesse contado antes. Elas decidem que já que encontraram essa avó, já que teve essa descoberta, elas vão reunir a família inteira. E tem o irmãozinho, o Jed. O Jed é um menino, uma criança, que tinha 5 anos a última vez que a Rose o viu, 7 anos atrás. E ela nunca mais soube, porque quando o pai dela se divorciou da mãe, e o pai dela, uma pessoa que ela não gostava muito, né, que ela não tem muito apreço, né, quando os pais se separaram, o pai levou o menino. E daí ela volta para os Estados Unidos para descobrir o paradeiro do irmão. Essa seria a trama de uma mulher que descobre que o passado da família dela não era exatamente o que ela pensava, que de repente se vê na busca do irmão dela, que ela não sabia mais onde estava, né? Ela vai atrás desse irmãozinho perdido, e até aí já seria uma história interessante. Mas acontecem outras coisas, porque coisas espreitavam nas sombras. E daí o bagulho, a parada, fica muito louca. O primeiro capítulo da Casa de Bonecas é a edição 10. E ele abre com essa imagem do reino de Desejo. Desejo é uma das irmãos do Sandman. E ela mora num reino crepuscular onde a única coisa para ver é uma estátua dele mesmo, gigantesca. Desejo mora num lugar muito específico, o único lugar onde poderia ser o coração. E daí você vai encontrar Desejo passeando por sua galeria e indo chamar a sua irmãzinha. Ela tem uma irmã gêmea, que é Desespero.
Desespero, eu imagino que pelo nome você consiga conceber qual é a da figura. E Desejo telefona para Desespero, e daí ela conta as novidades. Ela conta que existe um vórtice na praça. E o que é um vórtice? Eu não sei, você não sabe, o Neil Gaiman também não sabia na hora, mas tinha um vórtice na praça, um vórtice onírico, e ele era uma mulher. E daí, uau, o que vai acontecer? Vamos fazer alguma coisa com o sonho, diz Desejo. E daí você já começa a descobrir que Desejo, essa figurinha, tem uma animosidade com o sonho. Sonho, que é Morpheus, que é Sandman, que é o protagonista desse gibi. Corta para Rose Walker, já numa página mostrando ela no avião, indo para a Inglaterra. Nessa história da Casa de Bonecas, a gente tem um show de referências. Referências, essa coisa que todo nerd gorducho adora. Referências, muitas referências, intertextualidades. Quando o Desejo vai conversar com o Desespero, elas já, no meio da conversa, insinuam o irmão pródigo, o perpétuo desaparecido. Ele é um espaço vago na galeria de Desejo, né? Você vai ter lá os símbolos de cada um, mas tem um quadro em branco que a gente não sabe quem é. E esse é um dos mistérios que vai acompanhar a história. E quem leu isso, quem começa a ler do primeiro número e tal, edição por edição, vai ficar instigado. Afinal de contas, quem é esse cara? Se você teve a sorte de até agora não saber quem é, aproveite. Né? Porque depois que a série terminou, ele sempre é citado lá nas referências, nas explicações da história, quem são os 7 irmãos. Mas eu aqui não vou falar. Geralmente, nas histórias em quadrinhos de super-heróis, quando você tem uma referência a alguma coisa, algum evento ou alguma pessoa que apareceu em edições anteriores, você costuma ter uma notinha de rodapé no quadrinho, um asterisco ali no balão, ou uma notinha de rodapé no quadrinho falando anteriormente na edição tal. O Sandman não usa esse tipo de coisa. Né? Ele simplesmente vai jogando as informações. Por exemplo, na conversa entre Desejo e Desespero, elas também falam da Princesa Nada, aquela que a gente conheceu na edição 9, Contos de Areia, que o Sandman, Morpheus, condenou ao inferno quando foi rejeitado. Né? E que também aparece na edição 4, quando ele passeia pelo inferno e topa com ela na cela. Se você não tivesse visto essas referências, não tivesse lido a história, não prejudica o entendimento da história que você está lendo. Mas saber dessas referências, saber que a história vai se interligando, vai criando links, intertextos com outros momentos, outras histórias, outras obras, vai deixando ela mais rica. E era uma das características da série que mais instigava os leitores na época. Por exemplo, a vovó recém-descoberta, na verdade, era a Unity Kincaid, que era aquela jovem que tinha caído na doença do sono lá na primeira edição de Sandman, quando ele tinha sido capturado. Unity Kincaid, no caso, é mencionado que ela tinha sido estuprada, engravidado e dado à luz uma criança. E não tinha se dado conta em nenhum momento do que tinha acontecido porque ela tinha passado dormindo. Ainda nesse primeiro capítulo da Casa de Bonecas, você vai ter uma cena que se passa no sonhar. A Rose está dormindo nesse banco de trás do Bentley, o carro do advogado, e ela tem um sonho. E nesse sonho ela visita o palácio de Morpheus. E daí ela encontra Morpheus conversando com Lucien, e eles percebem que estavam faltando 3 sonhos. Tinham 3 sonhos, grandes arcanos definidos, que tinham fugido, desaparecido, se escafedido. Onde é que eles estavam? E esses 3 sonhos eram Fiddler's Green, que era um jardim encantado onde as pessoas viviam e tal, um lugar onde as pessoas iam para sonhar. O outro era uma dupla, Brute e Glob, né? Que a gente, sinceramente, eu não sei bem o que eles são, cara. Não sei se é um golem e uma almôndega, não faço ideia. Mas enfim, Brute e Glob. E o terceiro, ou talvez mais perigoso deles, um pesadelo chamado Coríntio. E esses 3 sonhos tinham se desgarrado na ausência do Morpheus pelo mundo. Agora, Morpheus precisava ir atrás deles. Mas aí tem uma outra questão ainda, porque ele descobre que está acontecendo um fenômeno chamado o vórtice. Tem um vídeo no YouTube que acabou virando livro, chamado Make Good Art, The Make Good Art Speech. Em português foi lançado pela editora Intrínseca e se chama O Discurso Faça Boa Arte, de Neil Gaiman. Ele faz um discurso para uma plateia de formandos em arte.
e ele vai dar conselhos para esses futuros artistas sobre arte, né? Sobre como eles podem ser bons artistas. Entre os diversos conselhos que ele dá, tem um momento que eu gosto muito que ele fala que uma vez ele recebeu um conselho que ele fracassou em seguir. E ele conta que enquanto ele estava escrevendo Sandman, nessa época, escrevendo essas histórias que a gente conhecia, os quadrinhos estavam recebendo boas críticas, as filas de fãs para os autógrafos eram longas, o pessoal falava de Sandman, gostava de Sandman, repercutia Sandman. E daí, o Stephen King, aquele Stephen King, o escritor de terror, chegou para o Neil Gaiman e falou: cara, que legal isso tudo que você está vivendo. Isso é muito bacana, aproveite. E esse foi o conselho que o Neil Gaiman fracassou em ouvir, porque ele não conseguiu. Aproveite, mas ele sempre estava pensando no futuro, né? Na próxima história, no que ele ia fazer, como é que ele ia resolver. Tinha os prazos de publicação, os prazos para entrega. Uma coisa muito interessante nas encadernadas da Casa de Bonecas é que no final tem um pós-fácil do Neil Gaiman que começa com: não peça desculpas e não faça explicações. E eu acho muito interessante essa frase porque faz você pensar qual é a relação dele com essa história. Porque por mais que as pessoas às vezes percebam que está funcionando bem, ou que não tem problemas, você que está ali por trás sempre fica com a impressão de que não é bom o suficiente. Você consegue ver os remendos que você fez, você sabe os enjambres que você teve que fazer, e você fica com muito medo de que esses enjambres acabem se sobressaindo mais do que o teu trabalho em si. Daí, ainda nessa edição, é bacana, porque tudo isso se reflete numa cena que eu gosto muito, em que a Rose, depois de descobrir que a avó dela é a Unity, ela sai do quarto para deixar a mãe conversando com a avó, para as duas se entenderem. Enquanto ela está no corredor ali, ela ouve um psiu, daí ela olha, tem uma porta ali, está tudo escuro, e ela abre a porta e dá para uma sala que está toda nas trevas. E nessa escuridão estão as três bruxas, o oráculo favorito do Gaiman, e elas tentam avisar a Rose do que vai vir. E a Rose, na escuridão da sala, fala: olha, não sei quem que vocês são, não estou entendendo nada. E quando ela acende, ela descobre que ela está num pequeno closet, um armarinho de serviço, muito pequeno, que não tinha como ter toda aquela dimensão que ela estava vendo na escuridão, que não tinha como guardar aquelas bruxas. E ela evidentemente pira, né? Essa cena é muito bacana, mas além de tudo, ela traz em si, parece que a promessa de um roteiro, de uma história, de uma sucessão de coisas que vai acontecer. Talvez ela seja para nós, leitores, mas talvez ela seja para o próprio Gaiman enquanto ele escrevia, né? A ilusão de que, cara, tudo vai dar certo, temos um caminho, temos um projeto. Mas a verdade é que ele não estava muito seguro das coisas, assim. Antes mesmo da última edição, do último capítulo, ele ainda não sabia exatamente como é que ele ia terminar a história. Daí vem a segunda edição, que é o Dia de Mudança lá, né? Rose Walker volta para os Estados Unidos e se hospeda numa pensão, que por si parece uma casa de bonecas. E por sinal, existe de verdade. É uma casa real que o Mike Dringenberg morava lá em Salt Lake City, conhecia a casa e decidiu usar ela como referência. E é engraçado porque lembra um bocado Coraline, de certa forma. Porque assim como Coraline, logo no começo da história, chega naquela casa e conhece os outros habitantes da casa, Rose também chega nessa casa e conhece as outras pessoas que habitam essa pensão. Então vai ter o casal Chantal e Zelda, que são duas mulheres que eles não sabem bem qual é a relação entre elas, não sabem se são amantes, se são irmãs, se são só amigas, se são mãe e filha. E elas o tempo todo usam um vestido que cobre o rosto delas com um véu. Outra característica bacana delas é que elas dizem ter a maior coleção de aranhas embalsamadas da costa leste dos Estados Unidos, né? Então é muito bizarro delas, são chamadas por causa dessa coleção de as Mulheres-Aranha. Outro casal que habita ali essa casa é Barbie e Ken. A Rose descreve eles como um casal que atravessou o deserto da normalidade e saiu do outro lado. Eles são normais, assustadoramente normais. Tem o Hal Carter, que é o pensionista, né? O cara que o síndico da casa, o cara que cuida da pensão. E à noite ele é a Dolly, uma drag que atua num show de dança. O sexto membro dessa turma, que é o Gilbert,
o hóspede que tá no sótão, que a Rose nunca vê, ela só ouve a voz dele. Você tem essa descrição desses personagens, você tem ela conhecendo essa turma. E você daí tem a primeira visualização do irmãozinho dela, o Jed. O pai dele morreu, ele passou a morar com um avô num farol, e depois o avô morre também, e ele passa a guarda dele para uns primos, os parentes distantes do pai, o Barnaby e a Clarice. E o Jed, Barnaby, Clarice, o avô, fazem parte de um gibi que o Jack Kirby tinha escrito nos anos 70, que era a versão super-herói de Sandman. E aquele Sandman super-herói está nos sonhos do Jed. O que acontece é que o Jed é criado pelo Barnaby e pela Clarice como um animal. Eles guardam ele no porão, acorrentam ele no aquecedor. As condições que eles mantêm ele são desumanas. E eles mantêm ele lá justamente para receber a pensão do seguro social que mandam para eles. E o único momento que ele tem de fuga é quando ele dorme e sonha. E ele sempre sonha de volta, né, com esse super-herói, o Sandman, que mora numa abóbora dos sonhos, acompanhado por Brute e Glob, que são aqueles dois sonhos fugitivos, que decidem fazer um sonhar próprio, criar um espaço onírico desligado do grande sonho em que eles governem. Só que para isso eles se apropriam da psique dessa criança, entram no inconsciente dela e daí precisam de alguém para gerir esse negócio, alguém para trabalhar por eles ali, para começar a construir esse mito. Eles pegam o espírito, o fantasma de um super-herói recentemente morto. O Hector Hall, Silver Scrab, o escaravelho prateado, era casado com a Fúria, Hippolyta Hall. Eles eram um casal de super-heróis que apareceu em outros quadrinhos que eu sinceramente nunca me dei o trabalho de ir atrás para ver qual que era. E o que o Bruto e o Glob fazem é capturar o fantasma dele na hora da morte e propor, olha, você quer continuar a tua missão, só que aqui com a gente, nesse mundo dos sonhos, guardando os sonhos, daí ele topa. Quando Jed sonha, as páginas, o layout das páginas de sonho dele, o Mike Dringenberg desenhou inspirado no layout que o Winsor McCay fazia para o Little Nemo. O Little Nemo foi uma série de histórias em quadrinhos de jornal que foi publicada entre 1905 e 1913. A arte do McCay era deslumbrante, hiper detalhada, maravilhosa, ocupava a página inteira de jornal, aquelas páginas gigantes. E sempre tinham situações extraordinárias, nas quais o Nemo, o protagonista, o garoto que estava vivendo ali, no último quadrinho ele sempre acordava, porque ele tinha comido alguma coisa pesada no jantar, então ele tinha aqueles sonhos extraordinários em Slumberland. E aqui ele faz a mesma coisa, só que quando Jed acorda ele está num porão imundo, preso. E finalmente, ainda nessa edição, a gente conhece um personagem que é muito emblemático da série do Sandman, que é Matthew, o Corvo. Ele é uma espécie de secretário, conselheiro, amigo, faz tudo. Na série do Monstro do Pântano, você tem esse personagem chamado Matthew Cable. Ele é um agente do governo que está lá acompanhando o Alec Holland nos processos, nos projetos científicos dele. Esse agente acaba casando com a Abigail Arcane, que depois se torna Abigail Cable, que depois se torna o grande amor da vida do Monstro do Pântano. Depois de uma série de peripécias e de aventuras, nas histórias do Alan Moore, tem uma história definitiva que ele acaba entrando em coma, um coma do qual ele não sai mais. O Sandman, Morpheus, chega para ele em sonhos e convida ele para se tornar o novo Corvo. Então o Matthew, o Corvo, que acompanha Sandman, na verdade foi um ser humano que era um personagem das histórias em quadrinhos do Monstro do Pântano. Referências, você quer? Temos os montes. E o Matthew, esse corvo, está amando de Morpheus, espionando a Rose, porque ela é o novo vórtice. O Morpheus já se ligou que ela é o novo vórtice, então ela põe o corvo para espionar ela. E começa a saber que ela está ali procurando o irmão. Consegue rastrear o guri, consegue perceber onde é que ele está. Só que ele percebe também que quem tinha feito o isolamento dele, quem tinha tirado essa consciência do sonho, quem tinha feito toda essa quebra de regras estabelecidas, tinham sido o Bruto e o Glob. E o cara fica muito puto da cara. Ao mesmo tempo, a Rose finalmente conhece o tal do Gilbert, o hóspede do sótão. E o Gilbert cria uma amizade com a Rose, e quando ela recebe a informação do endereço
né, que os detetives que ela tinha contratado conseguem descobrir o paradeiro do Jed, ela decide viajar e encontrar ele lá, né, que ele está em outro estado. E daí o Gilbert se oferece, vou com você, porque não se sabe os perigos que uma viagem dessas pode oferecer, e é melhor ir acompanhado do que sozinho, e blá blá, e daí os dois partem. Esse é o final da segunda edição. O capítulo 3 conta toda a história do Jed. O foco dessa história, o grande drama dela, o foco principal, tá na esposa daquele Sandman super-herói que eles usam como fantoche, né? A esposa do Hector Hall, a Hippolyta Hall, a super-heroína Fúria. Quando o Hector morre e eles captam o espírito dele para ir para essa abóbora dos sonhos, ele pede para que a esposa possa ir junto, e ela é levada junto de corpo e alma para esse mundo dos sonhos. Só que ela estava grávida. Então ela passa 2, 3 anos vivendo no inconsciente, numa terra totalmente onírica, num mundo etéreo, grávida. E como ela está nesse mundo, a gravidez dela não se desenvolve. Ela fica grávida durante esses 2, 3 anos. Ela é a página que abre a história. Ela é a pessoa... Na narrativa do Gaiman, na prosa do Gaiman, você percebe que é uma pessoa que percebe que tem algo errado na vida, mas não consegue romper o torpor que está tomando ela. Ela não consegue dizer o que tem errado, porque os pensamentos escapam. É como se ela tivesse dopada, vivendo nessa abóboda de sonhos. Já o marido dela, o Hector, embala totalmente, né? Ele entra totalmente na viagem e aceita que ele é o Sandman, e ele age muito como um imbecil, né? Ele não para se questionar em nenhum momento o que está acontecendo. E o Brute e o Glob são a outra linha dramática dessa história, porque eles sabem que o Morpheus descobriu que eles estão ali, e eles sabem que ele está vindo, e eles sabem que eles não têm para onde correr, e eles sabem que quando o cara chegar, eles vão se dar muito mal. E daí o Morpheus realmente chega, rompe com todas as barreiras que eles tinham criado, né? E o interessante é que quando ele rompe com essas barreiras, quando ele estoura esse mundo que Brute e Glob tinham criado, literalmente acontece uma explosão. O Barnaby e a Clarice, que mantinham o Jed em cativeiro, eles são mortos nessa explosão. A casa vem abaixo. E de repente, a Hippolyta Hall, que não tinha certeza do que estava acontecendo, se vê num porão imundo junto com o Hector e os dois, Brute e Glob, e esse cidadão segurando uma esfera luminescente extremamente fantasmagórico falando com eles, e ele começa a colocar ordem na casa. Então, Brute e Glob, vocês aprontaram, vocês vão para as trevas, e ele condena os dois a uma escuridão. Já Hector Hall, Morpheus olha para ele e fala: amigo, não é conveniente que os mortos andem na Terra, então vá para a Terra dos Mortos. Então eles conjuram o fantasma do Hall pro além. E o que a Hippolyta vê é o marido dela se desfazer em pó, gritando: não me abandone, não deixe, e ele some. E daí finalmente você tem essa mulher grávida que estava vivendo por 3 anos ali uma realidade, uma mentira, uma ilusão, mas estava vivendo do lado do marido, e de repente tudo é arrancado dela. E daí ele fala: olha, você precisa tomar cuidado, porque você está trazendo uma criança no seu ventre. Aliás, essa criança é minha, e eu pretendo voltar para reivindicá-la, então cuide bem dela. O Morpheus começa... eu sempre chamo ele de imbecil, assim, e tem muitas vezes que eu acho que ele é falta de noção. E a falta de tato dele perceber o que ele está fazendo com essa mulher é incrível e vai gerar consequências para ele no futuro. E o Jed? Bom, o Jed, no meio dessa bagunça toda, ele foge. É de noite, tá chovendo, ele vai para uma estrada e daí tá passando o carro, ele pede para um carro parar e o carro para. E vejam, você, que sorte incrível, porque o carro que ele pega é de um sujeito chamado Coríntio, que é aquele pesadelo. E nós já tínhamos visto nos capítulos anteriores pequenas cenas do Coríntio, e a gente tem uma noção do que ele faz com jovens. E daí vem o capítulo 4 da Casa de Bonecas, né? A edição 13, que não tem absolutamente nada a ver com a história da Casa de Bonecas, é um hiato. Uma taverna em 1389, na qual a Morte está indo passear com seu irmãozinho, Sonho, Morpheus. E ela fala para ele: olha, seria muito legal que você visse eles pela perspectiva deles em vez da sua, só para variar um pouquinho.
E de repente uma conversa chama a atenção deles. Tem um sujeitinho ali no canto que tá falando assim, não, cara, morrer é uma coisa idiota. Morrer é pros idiotas, cara. Eu não vou morrer. E a morte escuta isso, ela abre um sorrisão, assim, né? Ela abre um sorriso maroto, olha de canto, assim, opa. E daí esse cara, o argumento dele é o seguinte: você só morre se você for assassinado, ou na guerra, ou por alguém, ou se você pegar uma praga. Mas se não acontece nenhuma dessas coisas, não faz sentido você morrer. Você simplesmente pode seguir em frente. Daí as pessoas falam para ele, não, mas os idosos morrem. Daí ele fala, não, mas os idosos morrem porque cansaram da vida, eles decidem descansar e esperar pelo juízo final. Eu não quero fazer isso não tem por que morrer, eu vou seguir em frente. Daí a morte e o Sandman se olham assim, será? Daí sim, daí eles decidem fazer essa brincadeira. E cabe ao Morpheus propor o jogo para esse cidadão. Esse cidadão que se chama Robert Gatling. Daí ele chega para esse Robert e fala, escuta, já que você está falando aí que morrer é um negócio bobo, então eu te proponho o seguinte, daqui a 100 anos a gente vai se encontrar aqui nessa mesma taberna. E a galera em volta ri pra caralho, fala, aê, agora vai assumir, quero ver você encarar. E daí o cara fala, não, feito, daqui a 100 anos estamos aqui. Daí eles apertam as mãos, e o que acontece é que 100 anos depois o cara tá sentado ali naquela mesma taberna, assim, olhando pro Sandman e falando, o que foi que eu fiz? Eu fiz um pacto com o diabo? O que é isso? Daí o Morpheus, não, você não fez um pacto com o diabo nenhum. Só que você só vai ser tocado pela morte se você quiser. O que você vai ter é uma sucessão de encontros a cada 100 anos entre o Morpheus e Robert Gatling nessa mesma taverna. Acho que a coisa que mais me impressiona nesse conto é o fato da mesma taverna estar lá século após século. Mas é possível, né? Inglaterra, Europa, essas coisas é possível. Mas enfim, mesma taverna, e eles vão se encontrando. E o bacana dessa história é que ela é uma puta história sobre amizade, sobre brodagem, sobre a roda da fortuna, a roda da vida. Então o Gatling, num momento ele aparece, ele tá tudo indo muito bem, e ele tá casado, e a mulher dele é maravilhosa, e o filho dele é lindo, e os negócios estão indo muito bem. No século seguinte, a família dele morreu da pior maneira possível, o filho dele morreu assassinado, a mulher dele morreu de doença, ele perdeu toda a fortuna, o pessoal estranhou que ele não envelhecia, não morria, e expulsaram ele de lá, e ele vira um mendigo de rua, e ele entra fedendo, cheio de mosca em volta, assim, falando, eu odiei cada minuto dos últimos 80 anos. E daí o Morpheus olha pra ele e fala, quer morrer? Ele dá uma risadinha e fala, não, morrer é para os idiotas, eu quero continuar. Na próxima vez você vai encontrar ele de novo, de bem com a vida, se deu muito bem, só que ele está envolvido com um mercado de escravos. E o Morpheus fala para ele, cara, escravizar o seu próximo não é uma coisa legal. E isso é interessante, eu acho muito interessante, porque a gente está falando de um Morpheus que condenou uma mulher ao inferno porque ela não quis ficar com ele. Um cara que não tem noção, mas que ao mesmo tempo, diante dessa situação da escravidão, ele fala, cara, escravizar é uma viagem muito errada, não faça isso, você vai se arrepender. E eles vão se encontrando, vão acompanhando as histórias, vão comentando. Nessa história você também vai ver William Shakespeare colocado na série como um personagem, ele vai voltar em outras edições. Outra personagem que aparece e que é muito engraçado, porque ela é citada em outros momentos da série, ela aparece em outros momentos da série, mas a verdade é que ela causou uma impressão muito maior nos fãs do que o peso que ela teve efetivamente nessas histórias. Porque ela aparece relativamente pouco ao longo da série, que é a Joanna Constantine, que vai estar provavelmente na série do Netflix, né? Já escalaram a atriz e tal, não sei qual que é o papel, a dimensão que vão dar para ela, mas que ela também acaba, mesmo aparecendo pouco ao longo da série do Sandman, ela acaba marcando bastante. Mas principalmente, acho que o mais bacana de Homens de Boa Fortuna é a história de amizade. Num derradeiro encontro em 1889, o Robert Gatling chega pro Morpheus e fala, cara, eu vivi aí alguns séculos já tem uns 500 anos que eu tô aqui, 600, tô aprendendo bastante coisa, descobri que a imortalidade não me deixa melhor, descobri que tem coisas que eu aprendo, mas tem outras coisas que eu esqueço, eu tenho mais tempo para cometer outros erros. Enfim,
Mas o que eu percebi é que existem outros imortais. Eu sei que você sabe o que acontece com os imortais. Então acho que você não me encontra aqui século após século porque você quer ver o que acontece. Acho que tem uma outra razão. Daí o Morpheus, mas por que eu encontraria você aqui? Porque você é sozinho, e você quer um amigo, e você é meu amigo. E daí o Morpheus surta. Para, como assim eu sou seu amigo? Você acha que eu preciso de amizade? Pá! E daí sai todo indignado, assim, não vou mais ficar aqui. E o engraçado é que o Robert fala, não, você quer um amigo sim, você é sozinho sim. E prova disso é que se isso for verdade, você vai estar aqui daqui a 100 anos, certo? Daí termina assim, ele fica ali encostado na porta pensando, certo? Daí até ele fica na dúvida. E o que acontece é que a última página da história mostra o mesmo pub agora, já dentro da cidade de Londres, né, que cresceu e provavelmente incorporou esse pub lá. E você vai ver um Robert Gatling bem em 1989, né, fumando dentro do bar. Pensa só, o bar onde você fumava. Isso aconteceu já, gente. 1989, bom, outra época. Ele fumava dentro do bar e você vai ter os balões, os diálogos das pessoas ao redor. E todos esses diálogos refletem os diálogos da primeira página da história de 1389. Então as pessoas ainda falando de política, ainda falando de guerra, ainda falando de relações, e poder e etc. E é muito engraçado essa analogia, assim, esse reflexo. E daí é evidente que Morpheus aparece. E daí o Robert até fica meio assim, porra, mas você veio. E daí, sim, é claro, é deselegante deixar os amigos esperando. E de novo, fico pensando, cara, quem que é essa figura, né? Quem que é esse personagem Morpheus que faz coisas tão desagradáveis, mas que ao mesmo tempo, de repente, consegue assumir que, porra, sim, eu gosto desse cara, tenho afeto, sim, tô aqui pela amizade. Talvez tenham sido os mais de 70 anos em cativeiro, que deram uma ameaçada nele, deram uma outra perspectiva, sei lá. Mas o que interessa aqui nessa história é que, cara, ela é um dos melhores contos de Sandman. Ela não tem absolutamente nada a ver com a saga Casa de Bonecas. Sim, nem de tema, nem de... tá ali no meio. A impressão que foi uma história que o Gaiman fez porque o desenhista Mike Dringenberg estava tendo problemas pessoais e não estava conseguindo desenhar. O Dringenberg ficou fora da saga por um tempo, e aquela história ficou bem com cara assim de tapa-buraco, assim, tipo, precisa fazer, chama um outro desenhista, o Michael Zulli, vai fazer, só que ela funcionou muito bem, ela é muito lembrada, e apresenta esse personagem que acaba sendo muito querido pelos fãs, que vai voltar em vários outros momentos da história, o Robert, né, essa questão dele ser amigo do Morpheus, essa questão da celebração da amizade, a gente ainda vai ver bastante Gatling aí pela frente. Só que termina essa história e daí nós vamos para a 14ª edição, né? O 5º capítulo da Casa de Bonecas, que é Colecionadores. Colecionadores é uma história que lembra um bocado a edição número 6, que era 24 horas. Que era aquela lanchonete onde o destino entra e fica torturando aquelas pessoas até a morte. Que era a edição célebre que todo mundo lembra. E Colecionadores lembra um bocado ela. Porque aqui você vai ter o tema do serial killer, da crueldade, do assassinato. Só que isso numa convenção. É tipo uma Comic Con de serial killers. Os caras vão ter mesas redondas, vão ter bate-papo, vai ter palestra, vai ter convidado de honra, vai ter sessão de autógrafo, projeção de filme. E todos os convidados são matadores seriais. Todos os convidados são os demônios. E daí entra as referências de novo, as benditas referências, porque muitos dos assassinos citados, tipo o Homem de Família, o Bicho-Papão, eram serial killers que tinham aparecido em outras histórias da DC Comics ali daquela época. O Bicho-Papão era um serial killer que apareceu nas histórias do Monstro do Pântano do Alan Moore. O Homem de Família era um serial killer que o John Constantine estava combatendo em Hellblazer. Daí entra muito a arte do Mike Dringenberg, que é um barato. Porque você vai ter muito diálogo, muito encontro entre eles, muito conto de pequenas histórias que o Mike Dringenberg ilustra muito bem e que essas pessoas falam sobre essa questão de matar, as angústias que elas tinham mesmo, o desencontro delas com elas mesmas. E tudo isso aí é meio que pontuado por ilustrações específicas que o Dringenberg vai fazendo ao longo da história. Uma outra coisa desse hotel onde estava acontecendo esse encontro de serial killers é que a Rose Walker e o Gilbert acabaram se hospedando nele. Eles estavam viajando para encontrar o Jed e no meio do caminho eles param para descansar nesse hotel e nesse hotel eles recebem a notícia de que a Clarice e o Barnaby tinham morrido e o Jed estava desaparecido. E a polícia falou para a Rose, você fica aí,
porque a gente está investigando e se a gente precisar falar com você, a gente vai entrar em contato aí nesse hotel. E ela fica um pouco a mais e daí começa a chegar esse pessoal da convenção dos cereais, né? Eu acho muito bacana esse título, que em inglês deve fazer mais sentido, né? Cereais, serial killers, né? Então, a convenção dos cerealistas. E o grande convidado desse evento é o Corinthians, porque ele estava vagando entre os humanos há, sei lá, uns 40 anos, e ele vinha inspirando essas pessoas a se tornarem assassinos, caçadores. E essas coincidências todas deles se encontrarem ali, talvez se deva justamente a esse lance da Rose ser um vórtice. O próprio Morpheus tinha jogado isso. Como ela é um vórtice onírico, ela atrai esses sonhos para ela. As coisas dos sonhos giram em torno dela. E o Gilbert também tem uma sequência que eu acho muito bonita, que ele conta uma história de Chapeuzinho Vermelho para Rose Walker. Só que ele conta supostamente a história de Chapeuzinho Vermelho antes das amenidades para ela se tornar uma história infantil. Então o Chapeuzinho é morta pelo lobo, o lobo faz o Chapeuzinho comer a carne da própria avó e tomar o sangue dela. É bem medonho, assim. E as ilustrações de lobos que o Mike Dringenberg faz para ilustrar são muito legais. É uma edição que é muito bacana. Acho que ao longo da saga de bonecas, provavelmente colecionadores é o ponto alto, assim. Foi a edição de destaque, a que tem mais páginas, a que se expande mais. E no fim das contas, o que acontece é que um dos assassinos, apesar das regras dizerem não se caga onde se come, não façam cagada aqui, não é para matar ninguém, ainda assim o cara vê a Rose e pensa, cara, eu vou brincar com ela, e vai com ela pro quarto e tenta assassinar ela. E o que salva ela é que o Gilbert tinha falado para ela, quando ele vê o Corinthians, ele pensa, puta, fudeu, e daí ele escreve um nome num papel e fala para ela, ó, se as coisas ficarem ruins, chame por esse nome, mas só se elas ficarem ruins. E daí quando ela abre o papel e chama, é Morpheus, né? E daí vem o Sandman e põe o cara para dormir. E nessa hora, eu elogiando bastante a arte do Mark Dringenberg, eu já tinha visto lá Encontros da Areia, e tinha alguma coisa na arte dele que me fazia pensar no Sérgio Top, principalmente nos contos de Sherazade, lá, os contos da Mil e Uma Noites. Não sei se é o layout, não sei se é a disposição, não dá pra dizer que é igual, mas eu olhava, talvez fossem os temas que são parecidos, eu olhava e dizia, pô, é meio parecido, né? Mas não tenho como falar, ah, não, é igual, assim, não é. Mas nessa cena em que Morpheus encontra a Rose pela primeira vez, o layout, a disposição dele, apesar de estar um pouco diferente, lembra muito um dos desenhos que estão na Sherazade do Top. Pode ser só referência, eu acho que é só referência, pode ser só coincidência, pode não ter nada a ver. Mas foi uma arte que eu me lembro que quando eu era guri, lá nos anos 90, eu vi esse desenho, eu achei ele muito do caramba. E quando eu vi de novo na arte do Top, né, na edição da editora Figura, eu pensei, cara, será? Não sei, pode ser referência. Eu acho que, com certeza, o Dringenberg conhecia o trabalho do Top. Acho que tem muita referência ali, acho que tem uma semelhança, por mais que não sejam cópias, mas tem umas semelhanças ali que indicam que pelo menos o cara, ele conhecia o Top. Finalmente, Morpheus, né, convocado pela Rose Vórtice Walker, tá ali, pô, vamos acertar então as contas com esse Corinthians, né? Então o Corinthians, convidado de honra, tá dando uma palestra para um monte de psicopata. Morpheus entra, senta ali no meio do pessoal, assim, fica encarando o Corinthians percebe que ele entrou, meio que dá uma engasgada, mas continua o discurso. Aí tem a hora lá que o Morpheus levanta e fala, não, chega, para tudo. E daí o Corinthians decide peitar o Morpheus. Não, porque você não vai me levar sem luta, porque quem você pensa que é, e não sei o que. E daí o Morpheus, cara, só para. Daí ele, não, porque agora a gente vai brigar. E ele saca uma faca e vai pra cima do Morpheus. E o Morpheus descria ele, transforma ele em cinzas, reduz ele a nada, assim, tipo, fica só uma caveirinha, um chaveirinho de caveira, assim. E daí ele fala, cara, eu criei você muito mal. Você foi um péssimo sonho, eu devia ter feito melhor. Vou fazer melhor da próxima vez. Daí ele põe a caveirinha no bolso, vai saindo embora, assim. Só que, porra, tem vocês, né? Daí tem todo aquele monte de psicopata dentro Gente, eu vou fazer uma coisa com vocês, gente. Sabe? Que vocês se acham
muito especiais, né? Porque vocês matam pessoas, esfolam pessoas, desossam pessoas. Vocês criaram um monte de histórias dentro da cabeça de vocês, onde vocês se colocam como as grandes vítimas, né? Como os incompreendidos. E sabe o que eu vou fazer com vocês, gente? Eu vou fazer vocês terem exata noção de quem vocês são e do que isso significa. E daí ele dá um estalo, assim, e a galera... Todo mundo tem um insight coletivo, assim, sabe? Aquela coisa de você se perceber exatamente o que você... Que a gente nunca vai ter, né? Porque a gente sempre fica perdido, mas eles de repente se ligam, caralho. E ele vai embora, e o final da história tem essas pessoas saindo silenciosamente, indo embora dessa convenção, a convenção acaba, assim, e você vê no olhar desenhado pelo Dringenberg, no olhar desses personagens, que eles estão muito perturbados, que eles estão muito incomodados, e que a vida deles não vai mais ser a mesma coisa que era. E enquanto isso, a Rose, que conseguiu se recuperar do ataque e desce, ela encontra o Gilbert no estacionamento, e o Gilbert tinha achado o Jed. O Jed ainda estava vivo, mas muito mal. O Gilbert acha ele num porta-malas de um carro, que provavelmente era o carro do Corinthians. E daí nós vamos pro capítulo 6. Na verdade, o capítulo 6 e o capítulo 7, os dois últimos, eles meio que formam uma coisa só. Capítulo 6, né, que se chama Noite Adentro, né, a gente tem uma vista de novo da casa logo na página da abertura, a Rose está voltando esgotada, aí o Jed está no hospital, e ainda por cima, para piorar, ela recebe notícias de que a avó dela, a Unity, estava nas últimas, porque a qualquer momento a Unity também podia morrer. Rose, evidentemente, vai para a cama e não consegue dormir, mas os outros dormem. E daí entra de novo a arte do Mr. Dringenberg, porque ele faz toda uma representação gráfica muito bacana dos sonhos dessas pessoas. E uma das que se destaca é o sonho da Barbie. Daí, coisas de Neil Gaiman. Ele tinha descartado todo um roteiro antes desse. Só que ele decide fazer uma homenagem ao roteiro que ele descartou nos sonhos da Barbie. Então ele coloca o sonho da Barbie, o sonho que ele queria ter trabalhado na história original. E daí tem essa terra mágica, a Barbie é uma princesa e ela está acompanhada por um personagem, um cachorro gigante falante, chamado Martin Ten Bones. O nome Ten Bones também é uma homenagem ao livro do Jonathan Carroll, Bones of the Moon. Que a Rose tá dormindo ela tá tentando dormir no outro quarto, ela não consegue, porra, o irmão dela tá quase morrendo, a avó dela tá pra morrer, ela tá numa bad desgraçada, tá toda ansiosa, não entende o que tá acontecendo na vida. E de repente ela ali na cama, ela percebe que ela consegue ver o sonho dos outros. Né? E daí tem esse desenho do Dringenberg que eu adoro, que é ela flutuando sobre a casa, como se essa fosse a casa de bonecas. E cada quarto é um sonho, e as paredes são muito frágeis. Tão frágeis que ela poderia desfazer com um toque. Né? E o que ela decide fazer é isso, ela desmonta aquela casa, e os sonhos se misturam. Sonhos do Hal, os sonhos da Chantal, os sonhos da Zelda, todos eles começam a se entrosar, se misturar. Todas as intimidades, os pensamentos mais pessoais, mais entranhados dessas pessoas são expostos, diluídos e misturados com das outras. É uma experiência traumática para aqueles sonhadores. Só que para Rose é tudo muito encantado. Ela começa a misturar aquilo e começa a perceber que ela poderia fazer isso com todas as pessoas daquela cidade. Na verdade, com todas as pessoas do mundo. E aí que o Sandman aparece e fala: parou, segura ela, puxa. E finalmente esse capítulo, esse sexto capítulo, né, esse penúltimo capítulo termina com o menino Jed no hospital. Quem tá acompanhando o Jed no hospital, quem tá do lado da cama dele é o Gilbert. E nessa hora chega o Matthew. E daí você descobre, né, o Matthew, o Corvo, chega e daí você descobre que o Gilbert era o último sonho desgarrado, né. Não que você, se você não tivesse prestado atenção, não descobrisse isso antes, porque era meio óbvio, assim. Mas enfim, você descobre que o Gilbert era o último sonho, Fiddler's Green, o desgarrado. E o Matthew fala: olha, o chefe mandou falar com você, porque ele gosta de você, tem estima por você, e ele tá pedindo pra você voltar, que daí ele vai acertar o que ele vai fazer com você por você ter fugido, né? E daí o Gilbert, vou voltar. E na conversa dele com o Matthew acaba falando: o chefe tá lá lidando agora com o Vórtice, a Rose. E daí o Gilbert: porra, a Rose é um vórtice. E daí, puta, que droga, e não sei o que. E daí o Matthew: mas o chefe falou que vai cuidar disso. E o Gilbert fala: só que pra cuidar disso ele precisa matar a Rose. E daí essa é a parte que fecha. E daí vem a última edição, a parte 7, Corações Perdidos, que é o
encerramento dessa saga. Então a edição começa, o Morpheus carregou Rose para um lugar nos sonhos, e daí ele fala para ela, olha, eu vou ter que te matar, mas não é nada pessoal. Daí ela dá risada e pensa, não, mas isso é um sonho. Daí ele, é um sonho, mas você não vai acordar. Parece meio um sketch Porta dos Fundos, né? Eu vou ter que te matar, desculpa aí, é mal. E ela fica, pô, mas como assim? E nessa hora chega o Gilbert e o Corvo. E daí ela pensa, estou salvo, Gilbert, me ajude, esse maluco falou que vai me matar. E daí ele, olha, minha querida, infelizmente eu não posso fazer nada, vim aqui para me entregar. E daí o Gilbert se apresenta lá pro Morpheus. E daí você descobre, né, a Rose descobre que Fiddler's Green, na verdade, era um bosque, um lugar encantado, com um lago, cachoeira, florestas, né, um lugar maravilhoso, com um gramado super verde. Gilbert, o visual dele é baseado num escritor inglês chamado Gilbert Chesterton, que era um escritor do final do século XIX, começo do século XX, na Inglaterra, e que fez, entre outras coisas, um livrinho chamado O Homem que Foi Quinta-feira. Por causa de Sandman, eu fui atrás e li esse livro. E é uma história muito doida de espionagem. É bem fora do padrão. E esse título, O Homem que Foi Quinta-feira, acho que acabou inspirando o Neil Gaiman para fazer algumas histórias. Por exemplo, ele tem um conto que são os meses do ano em volta de uma fogueira trocando histórias. Então, essa ideia do Homem que Foi Quinta-feira, a história, a vez de outubro. Então, personagens que são meses, dias, coisas abstratas e tomam uma personalidade, mesmo os perpétuos, né? Sonho, delírio, o encontro do desespero, né? A personificação, é um tema que o Gaiman pega essa ideia e vai usar várias vezes na história. E usou agora. O próprio Fiddler's Green, o próprio Gilbert, na verdade era um lugar, né? Um lugar que era um ser, um sonho. E eu particularmente gosto bastante dessas ideias também. E o Gilbert assume lá o seu lugar, e ainda assim o Morpheus vai matar a Rose, e não tem mais jeito, e não tem mais saída, e daí quem salva a Rose é a Unity. Porque a Unity está nos seus últimos momentos de vida, e naquele último sopro, que aliás é muito bacana, porque você vai ter o desenho do Mike Dringenberg, você vai ter 3 painéis que repetem os 3 painéis lá da primeira edição que a gente conheceu, a Unity, né? E você tem ela novinha e você agora tem esses 3 painéis com o mesmo desenho mostrando ela idosa, o tempo passou, a vida, né, se esvaiu, e ela viaja até esse ponto onde está o Sandman e a Rose se apresenta e fala, olha, não é a Rose que tem que morrer, sou eu, porque na verdade o vórtice sou eu. E ela enfia a mão, porque nós estamos num sonho, né? Ela enfia a mão dentro do peito da Rose e tira um coração de cristal. E esse coração de cristal seria a simbolização do vórtice. Ela rompe o coração, acontece os efeitos visuais. Lá no quarto a idosa dá um grito e morre, encerra. E daí, e a Rose? A Rose fala, tá, mas o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? Como assim ela morreu? E você vai me matar? E daí o Morpheus olha para ela e fala, eu tô entendendo menos do que você, mas não, eu não vou mais te matar, pode acordar. E daí ela acorda. E nessa virada de página, o que você vai ter daí são 2 finais para a história. 2 conclusões. A primeira conclusão é toda centrada na personagem da Rose. Passam-se 6 meses depois desse sonho. Ela acorda, você vira a página e ela tá num quarto escrevendo o diário dela. E ela fala que ela ficou, você fica sabendo que ela ficou 6 meses numa espécie de luto, numa espécie de retomada da vida. Nesse texto, ela narrando as coisas, você vai descobrir que a melhor amiga dela tinha sido assassinada num massacre que aconteceu numa lanchonete, que é exatamente aquele mesmo massacre da edição 6, né? Aquela edição clássica lá do 24 Horas. A amiga dela era a Judy, e ao mesmo tempo ela tinha vivido todas essas situações perturbadoras. E o que incomodava ela era o seguinte, ela tinha 2 escolhas. Ela podia tentar se convencer de que tudo que ela tinha vivido tinha sido um sonho, de que aquilo não era real e bola pra frente, ou ela ia ter que aceitar que existiam mais coisas na escuridão do que ela conseguia perceber, e que essas coisas eram perturbadoras, que elas poderiam deixar ela maluca. E ela consegue meio que lidar com isso. Ela
o texto do Gaiman é que brilha aí nessa sequência, assim, o jeito que ele escreve, as palavras dela. Pra mim, a melhor parte dessa conclusão toda é esse monólogo da Rose. E quando ela desce, né, ela encontra o irmão dela, Jed, com a mãe. Né, elas herdaram toda a fortuna da Unity, estão numa casa muito sensacional. E o Jed convida ela, você quer ir lá ver eu achei um ninho de raposas, tem umas raposinhas filhotes, você quer ver? Daí ela, vamos sim. E daí ela fica toda feliz, e daí tem aquele final bem raio de luz, assim, típico do Neil Gaiman, assim, bem bacana, assim. Quer dizer, típico não, né, mas quando o Neil Gaiman quer fazer uns finais felizes, ele faz uns finais, assim. Quando ele quer tocar a gente, ele toca, ele é bom em finalizações. E termina essa parte de Rose. Só que daí você ainda tem um outro epílogo, uma outra conclusão, que daí é com Morpheus e Desejo. Porque o Morpheus ficou encafifado. Como assim? Na verdade não foi só o Morpheus, né? Acho que a gente como leitor fica encafifado também. Como assim você passou o vórtice para outra pessoa? Como? Que história é essa? E daí ele ficou pensando, daí, porra, a mulher foi... Quem que era o pai da Miranda, afinal? E daí ele vai lá e... Desejo. Daí liga pra Desejo. Desejo. Oi, mano. Tô indo aí. Daí, como assim? Tá... Daí já chega lá na casa, templo de Desejo, dentro daquela estátua gigante. E uma das coisas que ele fala que é engraçado é que no texto da Rose, ela fala sobre coisas que existem na escuridão, coisas que existem nas profundezas e que deixam a gente louco de pensar nelas. Coisas que controlam a vida da gente como se a gente fosse bonecas. Já o Morpheus, quando ele fala com Desejo, ele fala: não somos nós que controlamos eles, são eles que controlam a gente existe em função deles. Então não faça mais essas coisas de ficar zoando com a vida dos outros. Não entre na vida deles, não tente controlar a vida deles. Se você fizer isso de novo, eu vou esquecer que nós somos irmãos. Daí ele vai embora, a Desejo fica assim meio, porra, o que aconteceu? Daí meio chacoalhada, mas já se recupera, porque afinal de contas é Desejo. Né? Desejo nunca fica para baixo, né? Desejo sempre está em cima, Desejo é o ego, Desejo é tudo de bom. Né? Daí ela já se levanta e o último quadro você vai ter de novo, né? A gente dá aquela fechada, você volta para o primeiro painel da história, lá 7 edições atrás, a grande estátua de Desejo no seu reino crepuscular. E Desejo fala que ela não se sente como uma boneca, nem um pouco como uma boneca, mas esse texto a gente olha uma estátua gigante com os braços para cima, como se fosse uma boneca. E eu acho que dá uma fechada bem legal nesse jogo de texto e imagem, que, cara, é o que faz uma boa história em quadrinhos, né?